Olá, irmãos. Elizabeth da Metodista de Riviera. Eu quero falar hoje sobre o diabo. O diabo. Então vamos lá ler em 1 Pedro 5:8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Então fala do diabo, né? Essa frase que dá um medo, né? Ele rugindo como um leão. Off. E aí eu vi um estudo outro dia falando assim, que o leão, quando ele vai caçar, ele não ruge, ele fica bem quietinho, né? Espreitando. E aí, assim, quando o leão ruge, para que o leão ruge? Ele ruge para intimidar a sua presa. Intimidar. Então, quando você ouvir um rugido de um leão, né, que seria uma má notícia, né? Você pode ver que é o leão. Aí ele só tá te intimidando, porque Cristo, ele já venceu lá naquela cruz, né? E aí eu quero falar aqui sobre outro assunto, que é Lucas 10, ai meu Deus, 10:17. Que a nossa irmã Inaide falou no domingo, que fala assim: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Eles se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Entendeu? Nós temos autoridade para pisar sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará mal. Nada lhes fará dano, está dizendo. Contudo, alegrem-se. Não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos lá no céu. Ai, que bênção, né, gente? Então, é isso, olha. Essa coisa do diabo parece, né, que eles são maus, né, assim. Mas eles se submetem a nós. Olha que bênção. E eles estão rugindo só para nos intimidar. E a gente tem autoridade para dominá-los, né? E aí, quando eu soube disso, assim, estudando, né? Eu fiz uma coisa muito louca, assim. Um dia eu estava num hospital, hospital público, eu ia visitar uma pessoa e estava do lado de fora aguardando o horário. E aí, muita gente, assim, né? Eu sentei, assim, num cantinho. De repente a gente começou a ouvir lá um barulho, briga, assim, sabe, na portaria. Aí quando desce, sai assim duas moças, meninas, assim. Imagina assim aquelas meninas drogadas, assim, com shortinhos, blusinha, tava bem alteradas as meninas. E aí eu olhei para elas, eu fiquei com tanta dó e eu
levantei minha mão assim, só que embaixo, né? Que eu estava sentada por baixo. Eu repreendi o inimigo. Sai, Satanás, em nome de Jesus. E olhando para a menina. Meu, a menina parou, olhou para mim e falou: O que que foi? E eu, ai, gelei, né? Parecia que ela ia pra cima de mim, sabe? Aí ela começou a falar: eu briguei com ele por causa de. Eu queria entrar, sabe? Dando assim, respondendo pra mim. Aí a outra pegou e falou assim: Não, vambora, vambora, que senão o guarda vai vir atrás da gente. Aí elas foram embora. Aí eu falei: Nossa, que susto, né? Mas eu falei assim: Olha isso, né? O inimigo realmente percebeu. E aí, sei lá, né? O que a gente tem? E eles realmente, é, eles entram, né, nas pessoas. E aí faz essas pessoas de escrava. Oh, Jesus, 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 socorro. E então a gente que tem esse conhecimento, né? A gente tem que se posicionar. Gente, quantas vezes eu não estava assim num lugar que começou uma briga? Por exemplo, começou uma briga assim entre duas pessoas que eu conheço. E era uma confusão, eles estavam falando a mesma coisa, igual, só que brigando. Eu falei, mas que esquisito, né? Que confusão é essa? E eu fiquei quieta, falei, não, eu vou ficar quieta porque senão vai sobrar para mim. Aí veio assim, o Espírito Santo falou assim, escuta, vai ficar aí parada, não vai orar, né? Eu falei, nossa, é verdade. Aí eu repreendi. Falei, espírito de confusão, sai daqui agora em nome de Jesus. Aí nisso o bebê de uma delas acordou, aí ela teve que, né, amamentar, trocar fralda, essas coisas, demorou para voltar. Aí quando essa pessoa voltou, já estava tudo mais tranquilo, eles conversaram e a briga acabou. Mas eu falei, olha isso, né? A gente tem assim essa autoridade mesmo, sabe? Então, quando você estiver em algum lugar que começar alguma confusão, vai lá no cantinho e ora, né? Lembrei até de um outro caso assim que foi, eu estava aqui em Bertioga, foi até assim véspera de Natal. A gente estava numa confraternização e uma chuva, uma chuva, uma chuva. Aí liga o meu filho que estava em São Paulo pro meu marido, falou, pai, tô aqui, parou o trânsito, só que tá uma chuva. E a água começou a subir. Eu não sei o que que eu faço, porque eu já tá no pneu, assim, subindo, né? Aí meu marido falou, não, fecha o carro, sai daí, vai para um lugar seguro e deixa se levar o carro, sem problemas, né? Aí eu fui para um cantinho e fui orar. E eu repreendi a chuva lá para o meu filho, né? Repreendi em nome de Jesus, para essa chuva agora. Aí passou um tempo, a gente falou, vamos ligar para ele, né, para ver como tá. Aí ele falou assim, ai, a chuva já tá parando. Daqui a pouco já vai dar para eu voltar pro carro, né? E eu, oh, glória a Deus, obrigado. E aí ele voltou, enfim. No dia seguinte, ele já ia descer, pegar a estrada para vir, né, aqui para Bertioga. E ele percebeu que ele perdeu a placa do carro. A água levou a placa. Aí aquela coisa, despachante, não vai ter despachante aberto, né? Enfim, eu falei com ele um monte de vezes no telefone e ele ficou estressado comigo, né? Porque você sabe como que é mãe, né? Mãe adora ficar dando palpite e tal. Só que aí eu creio que foi o Espírito Santo, deu uma ideia assim para mim que ele deveria de voltar lá no lugar e procurar a placa lá. Mas eu falei, meu, não vou ligar para ele porque ele já ficou bravo comigo, né? Eu falei, não, vou ligar. E só que eu comentei com meu marido isso, né? Eu pensei então, de voltar lá no lugar, né? Aí o meu marido achou boa ideia. Ele ligou para o meu filho. Aí o meu filho falou: Ah, legal. Pegou todo mundo, os irmãos, o namorado, enfim, e foram lá para o lugar. Cada um foi para um canto, né? E aí todo mundo procurando no chão, assim, né? E aí nada, nada. Aí o meu genro, ele disse que uma hora olhou assim para cima, assim, e ele viu na árvore uma placa de carro.
Aí ele liga para minha filha e fala assim: escuta, por acaso a placa do teu irmão é tarará? Ela falou: nossa, acho que é. Ela falou: não, é sim, assim. Meu, ele achou a placa em cima de uma árvore. E assim, engraçado que foi alguém que pegou, achou essas várias placas, que tinha várias placas na árvore. E a do meu filho estava a primeira, assim, né? Aí foi benção, porque aí ele pegou a placa e amarrou lá com arame, né? E pôde pegar a estrada. Mas eu achei muito interessante, né? Como Deus, ele vai mostrando, né? Os caminhos, assim. É só a gente ficar atenta, né? Porque que Deus está falando, assim. E, enfim, gente, existe mesmo o inimigo, ele está por aí e ele está, as ciladas, né? As ciladas de Satanás é enganar. Então ele fica enganando, entende? Então você tem que realmente lembrar, saber de tudo aquilo que Jesus venceu naquela cruz, sabe? E então aí a gente consegue lutar contra esse inimigo que realmente ele está ao redor, entendeu? Só que ele está bramando, então ele só está te intimidando, tá bom? Então é isso a minha reflexão de hoje. Fiquem com Deus.